Apresentação do Grande Prémio Abimota, 26ª edição, uma das corridas mais antigas do calendário nacional. Uma apresentação que aconteceu em Sangalhos, nos dias que antecediam o início da competição. Competição que teve o seu início em Terras de Boro, localidade bem a norte de Portugal, e onde se apresentaram 14 equipas, 6 do escalão Elite, 8 de corredores sub-23, portanto os mais jovens aqui, uma mistura com os mais experientes. De notar a ausência de Elia Pecol por uma questão de estratégia da própria equipa. A Maia, como se sabe, não pode competir em provas nacionais. Os preparativos habituais antes dos primeiros quilómetros da corrida. Bom tempo à partida de Terras de Boro, o que é sempre um excelente sinal para os corredores. Finalmente na estrada, uma etapa de 126 km e 800 metros, aliás 5 etapas para percorrer, nenhuma delas muito longa, a maior pouco mais de 140 km. As dificuldades, como se via pelo gráfico, estavam no início da etapa. E podemos dizer que este início da etapa foi também mais marcante de todo o Grande Prémio. Primeiros corredores que se formam na frente, uma fuga, que foi ganhando alguma vantagem ainda dentro da serra do Gerês. Pelotão que começava a sentir naturalmente as dificuldades do percurso. Alguns corredores iam ficando para trás. A luta pela primeira meta de montanha a acontecer entre Sérgio Ribeiro, do ASC Vila do Conde, Rui Roque e Carlos Pinho. Passaram por esta ordem, nesta contagem de segunda categoria. Sérgio Ribeiro, jovem corredor no seu primeiro ano também ao mais alto nível, a dar aqui excelentes indicações logo no início da corrida que se viriam a confirmar ao longo da mesma. Uma descida algo complicada para o Gerês e os grupos que se formavam na frente. Joaquim Andrade, Pedro Soeiro, entre outros, reentravam no grupo que inicialmente se formava e que depois teria no seu total 25 unidades. Aqui ficaria escrita a história de todo este Grande Prémio Abimota. Momento em que outros corredores entravam, entre eles o corredor espanhol da equipa do Anicolas Mortágua, Xavier Tondo, que mais tarde viria a estar também em destaque. Nas fases de descida, os corredores aproveitavam para mais rapidamente avançar e este é o momento em que o corredor espanhol da equipa de Mortágua tentava a sua sorte e com êxito, pelo menos durante grande parte da etapa, como terão a oportunidade de ver. Corredor com um espírito combativo bastante grande, talvez demasiado cedo o seu ataque. O certo é que ele assim entendeu e acaba por levar vantagem. Aqui indicação de um dos comissários da corrida a dar indicação do tempo, da situação em relação aos perseguidores. Entretanto, Pedro Silva, o diretor da equipa, também ele a dar indicações ao corredor no sentido de o controlar, uma vez que estávamos ainda bem longe da meta final instalada em Braga. Aqui o final da fuga e a partir daqui os corredores aproximavam-se do final da etapa. Lá atrás, curiosamente, o Antar Rota dos Móveis era a equipa que se sentia mais prejudicada com aquela situação de corrida. Este é o segundo pelotão e não conseguiria fazer a junção aos homens da frente, onde a equipa do Carvalheiros Boa Vista comandava, tinha também grande número de elementos, como tem a oportunidade de ver. O camisola verde na altura e à partida era Pedro Soeiro e, portanto, tudo fez a equipa do Bessa para que aquele segundo pelotão não conseguisse reentrar e conseguiu os seus intentos. Aliás, esta vantagem chegou a ser quase de 6 minutos. Já a entrada em Braga, aproximação à meta final e Pedro Soeiro muito cedo também a dar a indicação de que daquele grupo seria o corredor mais rápido. Ele entra na reta da meta, na viragem à direita para a reta da meta na frente, também
também curta, reta, diga-se, e a não ser mais ultrapassado. Primeira vitória da etapa para o Carvalhais Boa Vista, neste caso através de Pedro Soeiro, que, como vemos na repetição, a ganhar sem grande dificuldade à frente de dois homens do ASC Vila do Conde, Oscar Serrano e Sérgio Ribeiro, o corredor que vencera também a primeira contagem de montanha, aliás, o primeiro critério. A etapa foi bastante difícil inicialmente, com duas montanhas muito duras. A minha equipa tentou controlar a etapa, mas depois na descida o Joaquim Andrade atacou e eu fui com ele e conseguimos alcançar a fuga. Depois da partida daí começámos, a nossa equipa e o ASC Vila Conde começámos a tirar para a chegada, porque estavam a apostar em mim e depois não os deixei ficar mal. Partida para a segunda etapa, uma ligação Barcelos-Espinho, sem dificuldades de maior, aliás, apesar do gráfico parecer que teria alguma dificuldade na parte final, apenas uma contagem de terceira categoria após a barragem de Crestuma-Lever, e portanto uma fase inicial completamente plana, propícia às muitas tentativas de fuga que uma vez mais sucederiam, como aliás foi assim durante os 4 dias de prova e durante as 5 etapas. Uma imagem bem curiosa e o choque entre a tecnologia das bicicletas de competição e daquela senhora que via passar os números. Na Póvoa de Varzim, a luta pelas metas volantes. Aliás, este ano o Prémio Avimota tem essa particularidade também, tem 8 camisolas em disputa, portanto muita luta em todas as etapas para além da classificação geral final. E as fugas que foram acontecendo normalmente tinham a particularidade de nunca ter grande vantagem. Aliás, isso aconteceu ao longo de todos os dias, ao longo de todas as etapas. Para ter uma ideia, vantagem maior que os homens do Carvalhais Boa Vista, que sempre, ou quase sempre, controlaram o pelotão, cifrou-se em pouco mais de 1 minuto e no último dia da corrida. Uma situação ainda complicada neste dia, atendendo a que mais de 20 corredores estavam com o mesmo tempo. Pedro Soeiro era o camisola amarela, mas apenas pela vitória da etapa, e tinha outros elementos com o mesmo tempo. Recordar que este grande prémio Avimota também não tem, ao longo do seu percurso, ou não tinha este ano, qualquer bonificação, nem em metas volantes, nem na meta final, e portanto faria com que o controle do Carvalhais Boa Vista fosse, no fundo, um risco também, entendendo a que não havia qualquer vantagem do seu corredor. Passagem da barragem de Crestuma e início da subida do dia. E lá estava Sérgio Ribeiro, já de camisola azul, porque vencera os prémios de montanha do primeiro dia, e a vencer de novo. Uma contagem de terceira categoria à frente de Hugo Vítor e de José de Sousa. O pelotão, esse sempre controlado, muito curto, como dissemos, pela equipa do Carvalhais Boa Vista. Aqui uma queda já na aproximação à meta final em Espinho, felizmente para os corredores sem consequências muito graves. Aparecia nestes metros finais, ou nos últimos quilómetros da etapa, vamos dizer assim, o ASC Vila do Conde na tentativa de destronar Pedro Soeiro da liderança. Carlos Carneiro, um dos elementos mais experientes da equipa, ali no trabalho para os seus homens mais rápidos. A entrada do último quilómetro ainda com os corredores de Vila do Conde na frente, só que esta aproximação à meta era algo complicada, principalmente 2 curvas antes da reta da meta, onde Pedro Soeiro beneficia da sua experiência e da sua enorme técnica para ganhar logo vantagem aos seus mais diretos adversários. Inclusive alguns saíram para o lado contrário da estrada e ficaram definitivamente arredados da vitória. E este é um momento decisivo, porque Pedro Soeiro consegue não só ganhar a etapa, mas também, em relação aos seus mais diretos adversários do dia anterior, ganhar 2 segundos naquele pequeno corte. Repare-se, 3 homens na frente, Pedro Soeiro, Xavier Benítez e César Quitério, os 3 com o mesmo tempo. Depois o quarto corredor, que é Cláudio Faria, já aparece com 2 segundos. Estou muito contente que a minha equipa fez um trabalho excepcional. Sem eles não conseguia chegar à vitória. De qualquer das formas, a concorrência vem mais de onde? A ASC Vila do Conde, principalmente? Sim, a ASC Vila do Conde está bastante forte e estão a tentar me bater ao sprint, mas hoje não conseguiram, porque eu antecipei-me e arranquei de longe
e eles não conseguiram, pronto, bater o nosso sprint. Para o terceiro dia, que levaria os corredores até de Espinho a Montemor Velho, terra natal de Alves Barbosa, uma das maiores figuras do ciclismo português de todos os tempos, as dificuldades continuavam a ser relativamente curtas, se bem que esta etapa tivesse também a particularidade de ser a mais longa. A luta pelas metas volantes, aqui um pormenor a salientar aquela irregularidade cometida por Carlos Carneiro a empurrar o seu companheiro de equipa Cláudio Faria, algo que não se deve fazer ainda por cima num corredor com a experiência de Carlos Carneiro. E o homem da equipa Madenox, Canelas, a ter uma concorrência muito grande por parte dos corredores do ESC Vila do Conde. As tentativas de fuga, essas eram uma constante. Aqui alguns corredores tentavam também eles a sua sorte. Como dissemos, havia, para além de ser a etapa mais longa, também algumas dificuldades, nomeadamente esta subida após Valdecambra para o Alto do Cid, uma contagem que estava considerada a terceira categoria, quanto a nós, erradamente, uma vez que era uma das maiores dificuldades, enfim, a par da primeira contagem de montanha, ainda no primeiro dia e na zona do Gerês. Esta montanha é, como se sabe, uma montanha já de alguma dificuldade. E lá estava de novo o camisola azul, tentava logo, muito cedo no início da subida, resolver o problema, só que desta vez teve uma concorrência à altura. Carlos Pinho, um regresso de saúde ao mais alto nível, a aparecer no seu terreno, ele foi um dos melhores trepadores da última década em Portugal, e a pôr em dificuldades o camisola azul. Aqui sim, Sérgio Ribeiro a passar por dificuldades. Repare-se, Carlos Pinho a ultrapassar aquele grupo de corredores que estava em fuga e Sérgio Ribeiro em dificuldades, apesar da ajuda de alguns dos seus companheiros de equipa, a passar ali por momentos mais complicados, o que também vai com certeza enriquecer o seu currículo e a sua experiência de corredor muito jovem. Carlos Pinho passava no Alto de Cid, então, no primeiro lugar, à frente de César Pinto, companheiro de Sérgio Ribeiro no ESC Vila do Conde, e ainda Francisco Garcia, do Antarte Rota dos Móveis. Antarte Rota dos Móveis, que aparecia a par do Beppe e Ovarense muitas vezes nas tentativas de fuga. Esta equipa começava com o passar das etapas e depois de um primeiro dia menos conseguido a ter maior protagonismo. Também os homens do Furto da Vida, neste caso Joaquim Andrade e Hugo Lúcio, entre outros corredores que tentavam, como dissemos, sempre contrariar ou pelo menos dificultar a ação dos homens do Bessa. O Carvalheiros Boa Vista apresentava-se como uma equipa muito, muito forte. Também não será estranho o facto de ter alinhado com 10 corredores, o que é sempre uma mais-valia em termos de grupo, mas um grupo de facto muito bom, um grupo compacto e em bom momento de forma. Anulava, portanto, todas as tentativas e o pelotão, de novo a apresentar-se nos quilómetros finais, neste caso na entrada no último quilómetro, de novo compacto, ou pelo menos com o grupo principal, porque nem toda a gente estava aqui, muitos corredores ficaram logo nas primeiras dificuldades. Desta vez é o Antarte Rota dos Móveis a assumir o comando dos metros finais, a fazer o trabalho para os seus homens mais rápidos, mas a beneficiar desse mesmo trabalho o corredor espanhol, um jovem espanhol da equipa, um outro da equipa de Mortágua, da Nicola Mortágua, desta vez Xavier Benítez, a ser mais rápido e a ganhar com esta vontade em relação a todos os outros concorrentes. Uma chegada muito bonita e com excelentes condições esta em Montemor o Velho, uma chegada a repetir. Esperamos que noutras situações. À frente de Bruno Neves e Pedro Soeiro, o camisola amarela a manter-se ali também. Sí, bueno, ayer hice segundo ya. La llegada era muy peligrosa. Intenté arriesgar, pero remonté y no pude coger a Pedro Soeiro. Hoy sí, he tenido suerte. Tudo indica que posso chegar à vitória, mas só no último dia é que vamos ver se chega à vitória ou não. Pode-me acontecer alguma coisa, não sei. Depois, no último dia é que vou ter a certeza que ganho. Uma imagem muito vista ao longo destes 4 dias e das 5 etapas, a equipa do Carvalheiros Boa Vista a assumir o comando das operações. Montemor Velho Coimbra era a etapa mais curta, apenas 90 km e 300 metros, mas a particularidade de nesse dia haver dose dupla, uma coisa que também já não se vê muito nos dias de hoje no ciclismo nacional e internacional. Voltavam as fugas, voltavam as tentativas desde muito cedo, no sentido de alguma ser coroada de êxito, não estava fácil.
como se vê o pelotão sempre a manter os homens à vista, sempre os corredores muito controlados. Também as diferenças eram de tal forma pequenas que não podia ser de outro modo. Aqui a particularidade de, neste momento da corrida, ser a equipa de Gaia, o Barbo Gaia, a fazer a perseguição aos corredores da frente, provavelmente porque não lhes interessava que esta fuga se mantivesse. E depois, quando tudo voltava ao normal, de novo, a equipa do Carvalheiros Boa Vista a assumir o comando. A luta pelas metas volantes, repare-se aqui bem apertada esta classificação entre 3 homens, os 2 primeiros do SC Vila do Conde e depois Júlio Bravo, um espanhol do Madenox. Canelas, que tendo a camisola não era já o líder, Cláudio Faria era o líder desta classificação. Aqui uma queda, depois de Cantanhede, os corredores numa queda que no fundo acontece, mas estava lá a bandeira amarela a sinalizar exatamente o perigo que acontecia, havia muita areia na estrada. Felizmente também sem grandes consequências, apenas um corredor do Tavira, um búlgaro do Tavira, a ter que abandonar ao longo desta etapa, mas numa outra queda mais adiante. Aqui o protagonista desta etapa, Paulo Ferreira, foi quanto a nós o herói do dia e que inclusive levará o seu companheiro de equipa César Quitério à vitória nesta etapa. Paulo Ferreira, que passa isolado na montanha de terceira categoria no Alto de Espinheira, à frente de António Jesus, um jovem da Vulcal Pombal, e Cláudio Faria, do ASC Vila do Conde. Mais uma vez, e como dissemos, a equipa de Paredes a aparecer muito bem, com o passar dos dias, no fundo, a corrigir aquele dia menos bom da primeira etapa, e a formar-se este grupo na frente. E finalmente a haver um grupo que tinha condições para chegar na frente. Para isso muito contribuiu Paulo Ferreira, se bem que o entendimento entre os homens do grupo fosse uma constante também, mas Paulo Ferreira foi o grande herói desta etapa. Foi ele que trabalhou muito, como tem a oportunidade de ver, porque tinha neste grupo César Quitério, que é um excelente finalizador. Ele que já passava na frente da meta autarquias em Rebordosa. Para o segundo lugar estava Paulo Ferreira. Ainda o ataque de um homem da equipa de Gondomar, um espanhol da jovem equipa de Gondomar. Mas a resposta aqui a pertencer a César Quitério, é evidente. Paulo Ferreira já tinha terminado o seu trabalho. Estávamos já nas proximidades do final da etapa, na cidade de Coimbra. Entrada no último quilómetro e a discussão seria entre estes corredores. Se bem que o pelotão, como terão a oportunidade de ver também, estava logo ali. Passagem junto ao estádio de cidade de Coimbra, a meta estava um pouco mais adiante. Os ataques entre os homens que estavam ainda na liderança, Paulo Ferreira já ficara para trás, mas aí César Quitério, também fruto da sua experiência, porque é um excelente finalizador, muito atento e a não se deixar surpreender. Entrada na reta da meta, o corredor de Paredes rapidamente a assumir o comando e a não perder esta oportunidade de vencer a etapa. Lá estava o primeiro pelotão logo a seguir, apenas 3 segundos de diferença entre os primeiros 5 corredores e o homem que liderava o pelotão, neste caso Xavier Benítez. Revemos a vitória de César Quitério à frente de António Jesus, o tal jovem corredor do Vulcal, e Israel Nunes do ASC Vila do Conde. A equipa tinha vindo nas etapas anteriores a conseguir meter sempre um ciclista nos 2, 3, 4 primeiros. Desta vez, com uma fuga, conseguimos vencer a etapa. Tornou-se mais fácil sprintar num grupo de 4, 5 ciclistas do que sprintar no pelotão. Conseguimos, tivemos sorte, a equipa trabalhou para a fuga chegar e graças a isso conseguimos a vitória. Entrada no último dia de corrida. Neste caso, a segunda dose do mesmo dia, Coimbra-Águeda, 107 km e 100 metros, para percorrer pelos corredores. Em princípio, seria a etapa da consagração para os vencedores. Um deles, Joaquim Gregório, o jovem que, do Fonotel Lourinhanense, seria o vencedor final do Prémio da Juventude. Aqui uma passagem pelos outros líderes, Cláudio Faria, com a camisola branca do combinado, mas ele que seria vencedor da classificação das metas volantes. Albano Santos, também ele do Fonotel Lourinhanense, aqui o vencedor de uma das etapas, de camisola verde que não era sua. Xavier Benítez apenas envergava a camisola, que estava em segundo lugar. Pedro Soeiro foi o vencedor final dessa classificação. A passagem numa meta volante no último dia, já com o vencedor encontrado, César Quitério, mas que ainda assim
pontuava no segundo lugar, atrás de Óscar Serrano e à frente de José Vaz. Passagem local bem bonito na região de Aveiro. E este trio fugitivo consegue maior vantagem, apesar de curta, para o pelotão, pouco mais de 1 minuto. Este foi, para se ter uma ideia, o máximo tempo que o pelotão permitiu a um grupo, o maior ou menor. Uma avaria de Marco Moraes no grupo da frente, rapidamente resolvida pelo seu carro de apoio, mas a fuga acabaria por estar condenada também ao insucesso, porque a perseguição e porque os ataques continuavam lá atrás, os 3 corredores da frente não conseguiram também os seus objetivos. Aqui, curiosamente, é a equipe do Madeinox Canelas que faz a perseguição e anula o trio da frente. E explica-se porquê, porque a equipa de Emílio Pinto ainda queria chegar à vitória na classificação das metas volantes. E havia em disputa uma meta volante ainda pela frente em Ilha. Só que Cláudio Faria não facilitou e acaba por, aqui sem a ajuda irregular de nenhum companheiro de equipa, não necessitava aliás, acaba por vencer à frente de Júlio Bravo e Bruno Neves. Ainda um novo ataque, antes dos quilómetros finais para a Águeda, aproximação à meta final, e para não deixar os seus créditos por mãos alheias, ainda Sérgio Ribeiro a passar na última contagem de montanha deste grande prémio. Aproximação à meta final, a particularidade de, em Águeda, já dentro da cidade, Pedro Soeiro assumir muito cedo o comando do pelotão para não se deixar surpreender, para não ser envolvido em quedas, percebe-se perfeitamente e é uma decisão correta, entrar na reta da meta na frente, mas depois a não ter capacidade de resposta para o contra-ataque de César Quitério, que vencera pela manhã a conseguir segunda vitória para a equipa da Antártida Rota dos Móveis, na última etapa, a etapa da consagração, a alegria dos homens de Paredes. À frente de Xavier Benítez, o tal jovem espanhol da Anicolor Mortágua, e o terceiro lugar para o Camisola Amarela. Classificação geral final deste grande prémio Avimota, Pedro Soeiro acaba por vencer, à frente de Cláudio Faria e Luís Sarreira, apenas os 2 homens que ficaram sempre a 2 segundos, de salientar também o 10º lugar de Joaquim Gregório, o primeiro jovem do Fonotel Lourinhã. Foi muito positivo e não me canso de dizer, agradeço em especial à equipa, porque sem eles era impossível ganhar, porque individualmente ganhei 2 etapas, mas depois para vencer o prémio teria que ser a equipa, tinha que estar forte. Em algum momento sentiste que podia estar em perigo a tua vitória? Sim, eu nunca senti isso, mas na parte final, como a equipa tinha grande desgaste, nunca me conseguiam acompanhar no último quilómetro e eu tinha que me arriscar praticamente sozinho, embora o Daniel estivesse lá para me ajudar, mas por vezes, como hoje, tive que arrancar muito cedo para garantir a vitória. Não na etapa, porque tive que surpreender os outros para não perder segundos. E assim terminou com a vitória final de Pedro Soeiro do Carvalheiros Boa Vista, 26ª edição do Grande Prémio Avimota. Esperamos que no próximo ano a edição 27 seja ainda mais recheada em termos de qualidade de corredores, quem sabe um Grande Prémio Internacional. De qualquer das formas, não deixamos de salientar, para além da vitória deste corredor, do excelente comportamento de todas as equipas, nomeadamente as equipas mais jovens. Thank you.